Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de setembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1706, 4 páginas, 47 elogias e 11 máximos. O tema, complexidade da conscienciologia. A especialidade, a parapercussienciologia. Definição. A complexidade da conscienciologia é a verdade relativa de ponta e de eleição, de alta relevância para a consciência lúcida intermissivista e com a qual consegue identificar-se por meio do aprofundamento e da expansão das autocognições multifacéticas mais sofisticadas, incluindo as autorretrocognições do curso intermissivo pré-ressomático. A autopensionização polifásica. A matemática da complexidade geral da conscienciologia. A impraticabilidade da massificação dos fundamentos avançados da ciência conscienciologia. A conscienciologia como sendo a ciência das ciências, por ser a mais complexa de todas as ciências. A consciência como sendo a realidade mais complexa do cosmos. O cérebro humano como sendo o objeto mais complexo da dimensão intrafísica. A impraticabilidade funcional das abordagens simplistas da consciência, as 2000 facetas do conscienciograma, o microcosmo ou o micro-universo da consciência, como sendo mais complexo em comparação com o macrocosmo ou o macro-universo do cosmos. A segurança intraconsciencial relativa oferecida pela enciclopédia da conscienciologia. A teoria culminante do ciclo mental somático. O crescendo simplificação racional, complexificação racional. Na remissiologia nós temos 15 itens, dentre eles, consciência poliédrica, consíntese cerebral, dinâmica das complexidades, pluriprospectividade e teleobiotipologia. Frase enfática. A complexidade da conscienciologia será ainda por muito tempo assunto sofisticado e supercontrovertível, tendo em vista a carência geral da reeducaciologia pela inteligência evolutiva. Como encara você o assunto da complexidade da conscienciologia? Você admite racionalmente ser personalidade simples ou complexa? Agora, perguntas. Estudando as funções do soma e do psicossoma, o energossoma me pareceu mais um elo de ligação entre os dois, contribuindo um pouco, para não dizer nada, para o aumento da lucidez da consciência. Há alguma função nele, além do elo entre esses corpos? O que há nele que pode me auxiliar o aumento de lucidez? O caso todo é o seguinte: as pessoas, elas usam a energia através da energia imanente. Então, quanto mais evoluída seja a consciência, mais ela aplica a energia imanente sem alterar a estrutura da energia imanente. Sendo assim, as consciências aqui também, na questão da qualificação do energossoma, elas são diferentes. Portanto, a energia ajuda a pessoa na lucidez. Senão não precisava desse elo, não precisava do cordão de prata, não precisava de nada disso. Essas, vamos dizer, conexões no corpo humano. Então o processo todo varia de pessoa para pessoa. Quanto mais lucidez tem a pessoa a respeito da energia, mais energia vai ajudar a pessoa. É uma coisa mais do que óbvia, entende? A pessoa está pensando que não vale nada, não é assim. Ele não existe apenas como fumacinha ou qualquer coisa, essa energia ou energossoma. A situação é que funciona. Se diga com calma. Há alguns meses atrás, ao despertar sempre, via a consciência materializada no meu quarto. Na época ainda não conseguia a conscienciologia. Esse fenômeno acontecia todos os dias, sempre de madrugada, e durou alguns meses. Mas assim que comecei a estudar a conscienciologia, nunca mais aconteceu. Por que será? Olha, tudo indica que isso aí que você tem é a clarividência hipnopâmpica. É aquela que a pessoa está acordando de manhã, de madrugada. Eu tenho isso desde menino. Agora, o que é que se passa? Elas podem ser positivas e podem ser também negativas. Você tem que ver, se você se sentia bem, elas eram positivas. Agora, se você começou a estudar conscienciologia, você entrou em recesso.
parapsíquico. No caso aí, o recesso de clarividência. Isso é normal, porque agora você vai colocar racionalidade nas suas observações. Antes você era amador, você agora vai ficar lógico. Isso aí muda tudo. Agora, ó, ninguém perde essa percepção. Se isso aconteceu muitas vezes com você, você vai ser sempre assim. Isso vem de outras vidas suas. Isso é da sua paragenética. Percebo que tem dificuldade em estabelecer relacionamento profundo, ou seja, relacionamento com abertismo afetivo sexual, afinidade intelectual e em base interassistencial. Acredito, no entanto, estar me esforçando verdadeiramente para isso, sem sucesso até o momento. Parece que não atrai ou mantém pessoas dispostas a essa proposta comigo. Onde posso estar errado? A primeira coisa, você não está transmitindo sinceridade para as pessoas. Elas podem estar achando que você é uma prostituta. Isso acontece demais com muita gente que tem por aí, principalmente homem e mulher, e principalmente mais mulheres. Então abra o olho para você transmitir sinceridade, autenticidade, aquilo que você é. Às vezes é o modo seu, o jeito, a roupa, ademanes, estimulismo, maneirismo, ou qualquer coisa nesse sentido. Observa por aí. Se a presença de águas e de outros materiais bélicos prejudica o campo energético de amparo, que tipo de prejuízo o tenepsista pode encontrar se o mesmo mantiver a prática de artes marciais? Não, esquece isso. Artes marciais é loucura, bobagem, já era. O processo é o seguinte, gente jejuna, que não entende nada disso. Nós não precisamos de ação contra outra pessoa para a gente evoluir. Isso é besteira. Nós temos que ter ação a favor das pessoas. Ou ainda é possível manter a prática de tais atividades sendo um consciência terapeuta, um desperto ou mesmo? Não, esquece isso, não existe isso. Isso tudo já era. Processo de bem-vindo por todos os aspectos. Outra coisa, não vem com as coisas não, porque vem aquele cara e fala, não, mas eu só uso o taqueidom, isso aqui, besteira. Tudo isso é bobagem. Esqueça que o processo aí é psicomotricidade. É bom você estudar, se você não entende bem, estudar o que é o processo do cerebelo, a psicomotricidade, o sistema nervoso neurovegetativo, por exemplo, simpático, parasimpático. Como é que, por exemplo, seus pulmões funcionam independente da sua vontade, seu coração funciona independente da sua vontade. Estuda o que é isso, para você ver como é que é. E esqueça o processo da musculação. A miologia é bom a gente saber, que é a musculação. Mas o processo sério mesmo é você estudar os neurônios. O negócio é usar os neurônios enquanto você tem, porque a gente acaba perdendo uma porção com o tempo. Há cerca de uns 30 dias comecei a me interessar em estudar a conscienciologia e venho notando que algumas pessoas de convivência muito próxima vem acontecendo algumas mudanças de comportamento por parte delas e minha também, como um pouco de frieza, distanciamento, às vezes discussões que depois se amenizam, enfim, coisas que em certos momentos vêm me incomodando. Há alguma relação dessas mudanças de comportamento com o meu interesse e estudo? Pode-se associar essas mudanças a algum tipo de assédio? Sem dúvida alguma. É lógico que tem assédio. Você está levantando a poeira, isso faz parte do serviço. Depois você vai ver o dia que você se interessar por TENEPS, que os primeiros 6 meses acontece isso com todo mundo. O seu já está acontecendo a hora que ele começa a se interessar pela conscienciologia. Quer dizer, no seu caso, você está precisando se estudar muito mesmo. Entra nessa, é muito sério. Amo incondicionalmente uma pessoa desde a primeira vez que a vi. Isso pode ser alguma consequência de vida passada? Desculpe meu linguajar de leigo. É óbvio que é. Ninguém ama de uma hora para outra, isso não existe isso. Tudo tem raiz profunda nas vidas humanas prévias. Durante a noite, dormindo com o braço caído ao lado da cama, senti como se alguém batesse na minha mão 3 vezes. Tentava erguer o braço, puxar para cima da cama e não conseguia, apesar de um grande esforço. Só consegui puxar o braço ao acordar completamente. Pode me informar o que aconteceu? Olha, a primeira coisa, isso aí, para a gente saber se tem algum processo de parapsiquismo, é só em última instância, isso é secundário. O problema aí nesse não. Isso aí pode ser um processo de câimbra, devido à posição do seu braço. Isso acontece nas melhores famílias. Braço, mão, dedo, é muito
perigoso e a gente tem que saber como é que dorme com isso. Por exemplo, nunca coloque a mão perto dos seus olhos. Você pode furar seu olho. Eu já atendi gente que já aconteceu isso. Então, o processo todo precisa da pessoa ver o que é que faz com esse negócio. E a primeira coisa nisso aí que você tem, isso é câimbra, é estudar o processo da câimbra, é o processo de circulação do ambiente que dá alteração na miologia, quer dizer, nos músculos do braço. Isso acontece nas duas famílias. Não precisa ser tendente, não. Às vezes, se a pessoa deixar assim, de comprido, conforme a posição, aquilo dá problema para ela, mesmo depois que ela acorda. Então, isso tudo é processo, antes de tudo, físico. No caso, a fisiologia, que está mal colocada, que virou patológica. Eu tenho algo semelhante ao que o senhor descreveu na tertúlia de anteontem sobre a descoincidência visual e a leitura da psicosfera telepatia. No meu caso, não chega a ser telepatia, mas leitura da energia das pessoas. Não, leitura de energia das pessoas todo mundo tem. Descoincidência visual não é isso. Quando isso acontece, porque é claro que eu evito locais com muitas pessoas, ruas, festas, fico imediatamente com olheiras, cansaço mental e pressão intracraniana. Isso tem interferido na minha vida profissional e social. Não, isso aí tem assédio nessa história. Primeiro, autoassédio. Segundo, pode ter heteroassédio de outros. Agora, isso não é bem a descoincidência virgem, não. A descoincidência virgem, a pessoa sabe tudo, como é que é positiva, não tem nada. Agora, eu, por exemplo, eu não gostaria de ter, por quê? Isso absorve a vida da pessoa. Você não pode estar fazendo as coisas que eu faço, por exemplo, não dá. Você não consegue discernir uma coisa da outra e destacar o que é que deve fazer naquela hora certa. É diferente disso. O que você não teve não é, não. Ó, descoincidência virgem de alto nível é fenômeno avançadérrimo, muito sério. A protagonista da surpreendente notícia publicada ontem pelo Sunday Times e por outros meios de comunicação em todo o mundo desmentiu a notícia. A astrofísica Maslan Osman negou que seria designada embaixadora das Nações Unidas para o espaço. Segundo o Sunday Times, a ONU iria criar um cargo para coordenar a resposta da humanidade no momento em que existisse um contato com uma raça alienígena. Há opiniões variadas acerca desse reposicionamento. Poderá essa contradição representar, na realidade, um recuo das Nações Unidas em tornar pública a criação de uma equipe ou protocolo para um possível contato intercivilizacional no âmbito extraterrestre? Que análise podemos realizar face às fortes pressões políticas e institucionais verificada posteriormente à veiculação da notícia original? É aguardar e ver o que quer que tem. E olhar as notícias, o que vai ter. Hoje, o que tem mais é factoide. Quer dizer que isso aí foi um factoide. Pode ser factoide das Nações Unidas, factoide dessa mulher, factoide do veículo de manifestação ou de veículo de informação, tudo é possível ser factoide. Estou lendo o seu livro, Projeções da Consciência, fiquei muito impressionado com a descrição das consciências livres. Gostaria de fazer duas perguntas. Depois desse seu encontro com essa consciência livre, o senhor esteve novamente na presença de uma outra? Não. Como era o ambiente físico que o senhor e os outros estavam? O ambiente é de comunex extrafísica evoluída. Quem era Fernando de Lacerda, da Aura Celeste e os Aparatinos? Eles eram médios. Você tem que começar a ler o que é que foi a metapsíquica e outras coisas mais do século XIX, você vai ver quem é que foi essas pessoas. Qual a condição dessas pessoas hoje? Não, elas são avançadinhas, uma boa parte desse povo está tudo ressomado. É preciso ver quem é quem. Eu ainda não encontrei nenhum dos três. Esses dias mesmo teve uma pessoa falando no Fernando de Lacerda aqui, que é um médico português, que era psicógrafo, alto nível. Qual o critério que determina se uma consciência vai nascer rica ou pobre? Um portador da síndrome de Down, com algum momento da ProEx dele, fez um uso errado das energias conscienciais ou teve vício de personalidade, por isso vem nessa condição? Tudo é possível. Precisa examinar cada caso e ver como é que é. Isso é a lei de causa e efeito, a lei do retorno, a lei, enfim, do karma. É preciso examinar como é que são as coisas e mais. Sobre as pinturas que pintei drogado, falou ontem, a arte é abstrata e muito colorida, as pessoas gostam. Minha preocupação é dar as telas para a pessoa como presente de grego, com energias que podem prejudicá-la. Exteriorize novas energias ou as queima interno? Não, você manda para a holoteca que nós vamos examinar. Manda em nome da dona professora Nara de Oliveira, que a gente vai ver como é que são as suas. Né?
Eu não estou fazendo apreciação porque eu quero as telas, nada disso. Mas se você quer que a gente examine, manda aí que a gente vai ver o que nós fazemos. Agora, ó, eu queria falar para vocês uma coisa. Não é bem para vocês, mas especialmente para uma tela tertuliana. Eu vou falar aqui do jeito que era na década de 40 e 50, inclusive quando eu fui locutor de rádio. Então, tinha aquele negócio, para aqueles que não sabem, eu vou falar mais uma vez, que havia o processo dos alto-falantes e tinha quermesse, aquelas festas, etc., às vezes festas de aniversário, casamento, etc., dentro de uma praça, ou num quintal, ou no pomar, ou no jardim. Então, tinha aquela pessoa que chegava lá e dava, e pagava, aquilo era pago, para ajudar a quermesse, porque aquilo ia comprar cobertor para dar para o povo que está sentindo frio, aquela coisa toda, dar enxoval para bebê recém-nascido, aquela coisa. Então, o que é que se passa? Um que eu nunca pude esquecer era esse. E agora vamos ver piquenique trágico que alguém oferece a alguém e esse alguém sabe quem. Quer dizer, então a pessoa falava tudo e não falava nada. Então isso é que é a técnica. Eu vou usar aqui então a técnica do piquenique trágico, tá certo? Então veja bem, essa nossa amiga, você olha bem o processo lá. Deixa eu usar aqui uma palavra para servir para você séria. A primeira pergunta, nós achamos que é cosmoética. A primeira pergunta, tá certo? Ela é cosmoética. Se o destino levou você a trabalhar nesse assunto, ela é cosmoética. Agora, a segunda pergunta cai fora disso o mais depressa possível. Que o problema pode ser muito sério e você vai entrar em interpretação grupal. Então, o que eu estou falando é o negócio da usina. Eu estou usando a palavra usina. Você vai entender o que é que eu quero dizer. Tá certo? Eu, inclusive, recebi aqui e vou ver hoje o processo aqui do filme. Então, eu acho que agora essa nossa amiga está sabendo a resposta que eu estou dando para ela. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Teve um nosso amigo que chegou para mim e falou, fora do corpo, porque eu estava procurando saber quais são os problemas. Eu, de vez em quando, faço um levantamento para ver quais são os problemas que eu tenho que resolver mais urgente. Então, ele mandou dizer para mim lá, e falou claramente, eu ouvi claramente. Esses dias eu estou com a opção de fatos estatísticos, vi uma série, eu tinha falado isso aqui ontem. Então, o problema é o seguinte, eu disse o seguinte, o problema é você sair da marca dos 17. Não, eu comecei a estudar o que é a marca dos 17. Nós temos 17 ICs, 17 laboratórios, 17 radiotógrafos. Tem mais algum outro 17? Eu descobri 3. Então, as ICs já tem uma outra que já vai fazer agora, vai ser a 18ª, né? Laboratório, eles já estão também cogitando de fazer um outro, já vai ser o 18º. E radiotógrafos, tem alguns que vão entrar. Então, os meus problemas estão em andamento. Agora, eu marquei aqui, ó, dia 28 de novembro, que isso foi de ontem para hoje. 17 ICs, 17 laboratórios, 17 radiotógrafos. Agora, veja, eu sou burro, né? Como é que eu não pensei nisso? Ninguém aqui nunca me falou nisso. A gente falou tanto em 17 aqui, como é que a gente não juntou as contas? Copeiro. Então o problema é sair da marca dos 17. Esse é o meu problema atual. De modo que eu espero isso de vocês o mais depressa possível. Agora, ó, quero dizer para vocês que foi confirmado para amanhã o debate com o prefeito Paulo McDonald, o horário das 12h30 às 14h20 durante a tertúlia. Amanhã, então, não vai ter a mega euforização. Nós já avisamos para todo mundo. Tomorrow, quinta-feira, dia 30, não vai ter a mega euforização. É o último dia que se pode debater problema político antes da eleição.
E o nosso prefeito quer vir aqui para debater conosco. De modo que eu convido todo mundo para vir e traga os cachorros, abra os caniços. Vamos assolar os molossos em matéria de defender os pontos de vista do ponto de vista da eleição próxima. O prefeito tem pontos de vista, nós temos também os nossos, cada um aqui tem. Vamos ver o que vocês acham disso. Eu quero saber o que vai acontecer, se precisar eu vou falar minhas coisas todas, o que eu acho disso. Nós não temos partido e nem somos políticos. Vamos falar coisa séria, mas nós estudamos a política profundamente e todo mundo aqui vota. Isso é um negócio seríssimo. E a eleição é domingo, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. É 3 dias antes que nós vamos fazer esse debate. Professor? Só colocar um adendo aqui, que isso foi uma iniciativa do próprio Paulo, né, que entrou em contato. Foi ele que pediu. Ele que pediu. Ele quer vir aqui para discutir sobre o Serra e a Dilma. Sim. E ele pediu para que a gente chamasse... Quer dizer que eu vou ser obrigado a falar o que eu acho disso. Isso. E ele pediu, foi pedido dele, que a gente chamasse pessoas bom de braço. Ou seja, tirar boas para o debate. Ele quer debater aqui, quer colocar as ideias e quer debater mesmo a fundo. Então a gente faz só reforçando o que você pediu, fazer essa convocação para toda Fognópolis vir em massa aí para participar dessa discussão, que vai ser uma grande oportunidade. E é para vir preparado também para essa discussão. Agora, gente, eu vou tocar no assunto aqui apenas preliminarmente. Eu não sabia da existência disso e vou tocar no assunto, mas eu não posso falar ainda definitivo. Eu tenho só a introdução com a bibliografia que a Malo arranjou aqui, que isso aqui foi indicado pelo professor Osmar. Mas vai ser tirado agora, a Adriana vai pegar na internet o livro que corresponde a mais de 400 páginas. Depois que eu li o livro, eu vou falar com mais detalhes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito estranho um negócio que eu não sabia, e nenhum de nós aqui sabia, que uma pessoa chamada Vicente Martins Rangel Júnior, do Departamento de Ciência da Literatura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendeu a tese de doutorado em Ciência da Literatura e Poética no segundo semestre de 2006. Faz 4 anos. Ninguém sabia disso. Agora, o processo todo é o seguinte: As Artes do Démon, a procura de uma poética perdida. Agora, a tese defende aqui o processo do Cristo Espera por Ti, fala das questões do Balzac como sendo o démon. O démon é o processo lá do Platão, na época dos processos da Grécia. Agora, fala na questão do Cristo Espera por Ti como sendo a pedra da Roseta e coloca o Osmar como sendo o Champollion. E é a favor das questões do livro. O que eu estou vendo aqui, tudo é a favor. Completamente positivo. Eu vou ler porque eu não conheço nada. Eu só estou dizendo para vocês que é uma coisa nova. Como nós já temos 24 pessoas já interessadas na filmagem desse romance, eu estou falando desde já que nós acusamos o recebimento disso, o professor Osmar, para ele ficar sabendo também, que a gente já está sabendo, e eu vou ler aí, mas quando eu tiver com o livro com 400 páginas na mão. Aí eu volto a falar sobre isso para vocês. Agora, que interessante porque doutor, o homem defendeu a tese, é muito séria, doutorado, baseado nisso. Agora veja, tem 4 anos, eu não sabia de nada disso. Nós precisamos saber se isso foi publicado, se tem livro, como é que é. A gente entrar em contato com ele lá e saber qual é o endereço dele, e saber dele, telefonar, dar um jeito. Vai, né? Vamos ver se tem o livro. Qualquer coisa, se o livro é interessante dele, nós podemos até publicar o livro aqui, pela Editários, aí conversar com Editários. Isso aí é importante a gente ver. É um assunto sério, esse aí. Agora veja, descobrir o livro, então. Esse aqui é o 4º livro que fala sobre o que espera por ti. Valdo, no domingo o Osmar me ligou, ele disse que tinha ido a uma pequena feira do livro perto da casa dele e achou um livro chamado Pessoas Extraordinárias ou Viagens Extraordinárias.
e enaltecia o Champollion com a Pedra Roseta. Quando ele chegou em casa, tinha um outro amigo dele apresentando essa tese, falando que o rapaz chamava ele de Champollion e o livro A Pedra Roseta. Então ele me ligou por causa dessa sincronicidade que teve no mesmo dia, que foi domingo. Agora veja, está atrasado só 4 anos. 4 anos. Impressionante isso aí. É uma sincronicidade retardatária. É isso? Então, minha gente, vamos à complexidade da conscienciologia. Quem é que está aí com o micrófono? Tem alguém? Não. Vocês já estão tão doutores no assunto que não estão interessados hoje em discutir esse assunto. É isso? Tem. Micrófono, é isso aí. Só queria sugerir, como já sugeri em vários outros verbetes nessa mesma linha, da inclusão do item conscienciomática. Aí não sei se é na sinonimologia ou na fatologia, conscienciomática. Porque é o nome que a gente... aqui, o que você acha? Eu acho. Você anota isso aí, vamos ver o que é que a gente pensa. O que é que a nossa deusa Minerva fala sobre o assunto? Sim. Quer falar? Você pode falar aqui na fatologia, penúltima linha, na página 14, você pode aprofundar essa questão da segurança intraconsciencial? A segurança intraconsciencial é o problema da pessoa ter confiança naquilo que ela reconhece como realidade ou como verdade relativa de ponta. Então, essa confiança dá um equilíbrio e harmoniza o micro-universo consciencial da pessoa. Ela diminui os conflitos. O processo nosso da conscienciologia é isso. Uma pessoa, por exemplo, ela vê como é que são as técnicas, o que é que tem, como é que a pessoa evolui, aquilo que nós falamos na conscienciologia. Através da enciclopédia ela pode chegar nisso. Ela então vai ver, não, eu posso dominar essas coisas, eu vejo como é que é. Você olha, tanto de pessoa que não entende nada de fenômeno. No entanto, são todas vítimas dos fenômenos. Elas não sabem o que está se passando. Você está vendo essa pessoa falando aí sobre descoincidência viva? Ele está tendo alguma coisa séria de clarividência. Entende? Como é que é isso? Isso é sério. O outro que está falando aí sobre clarividência hipnopômpica, nunca viu falar nisso. Então é muita gente que tem fenômeno parapsíquico e não entende nada disso. Eu estou falando só um aspecto fenomênico da pessoa ver, um parafenômenico. Agora você veja, isso é um aspecto. E os outros? Com tudo isso que nós já temos, esses 8 volumes agora vão sair com 1.820 verbetes. São 1.800 assuntos básicos, diferentes, que a pessoa pode analisar isso para dar segurança para ela. Esse povo todo não tem segurança, porque não sabe o que é que se passa. Agora, nós estamos colocando o pingo nos is de uma série de fenômenos parapsíquicos, de tudo quanto é tipo, que não tem por aí. Gente, vamos falar franco. Onde é que se estudam determinados fenômenos parapsíquicos que nós falamos aqui? Não tem lugar nenhum. Se tivesse, eu ia arranjar a bibliografia para colocar no estudo. Desde os simples até aqueles complicadíssimos. Por exemplo, complicadíssimo. Falar de consciência idêntica, é isso aí que um deles está perguntando. Simples. Uma coisa que você tem que levar aquilo apenas como uma hipótese de tentativa. Por exemplo, dragônia parapsíquica. Onde é que tem essas coisas? Não tem parte nenhuma. E fora o resto, consciências. Quem é que fala nisso? Ninguém fala. Então, esse processo da gente clarear e colocar o pingo nos is, mostrar princípio, meio e fim das coisas, com racionalidade, e falar para a pessoa usar o princípio da descrença, fazer pesquisa por si mesma, isso aumenta a segurança da pessoa. É a base de tudo. Entende? Na página 14, em efeitologia, o efeito halo da paraperceptibilidade. Pois é isso aqui que eu estou falando para você. Por exemplo, a paraperceptibilidade, ela amplia a sua cosmovisão. Ampliando a cosmovisão, você começa a entender mais as coisas, as pessoas, a vida, o universo. Isso aí, você começa a querer ser docente, explicar, comunicar essa situação, mostrar como é que você sente, ser com 5 cobaia para os outros. Isso tudo é o efeito halo.
E o efeito halo, no caso, é essa expansão que... A expansão, a repercussão. Entende que aquilo dá os efeitos, a ressonância, as consequências, as derivações dos fenômenos. Isso tudo muda a pessoa. Por quê? Ela começa a pensar na auto-para-procedência. Se ela faz isso, tudo melhora no processo evolutivo. E na mesma página, a antagonismologia, o antagonismo da simplicidade da unidade, complexidade do acúmulo. A simplicidade da unidade. Então, por exemplo, aquela pessoa que vê uma coisa só, pequenininha, pontual, e ela acha que já viu tudo. Isso é muito simples ainda, é uma coisa simplória. Agora, a complexidade do acúmulo. A hora que ela começa a ver uma série de fatos, de fenômenos, de condições. Eu não estou falando esse negócio da internet, essas bobagens todas que tem por aí hoje, da comunicação cibernética, não. Tem muita besteira. Entende? Eu estou falando do ponto de vista da acumulação, da verificação dos fatos pela pessoa. A experiência que ela faz e vai observando. Isso é diferente. Tuitar as coisas, apenas Twitter, esse troço, tudo isso é besteira. O problema nosso é ver o que funciona do ponto de vista de comunicação grande. Blog, Orkut, Twitter, ainda não é nada. Isso aí é muita coisa que eles fazem isso aí. Então essa meninada toda está fazendo. Ontem mesmo eu estive conversando com meu filho e estava falando. É incrível o processo disso aí, em matéria de julgar conversa fora. Através da internet, tudo conheceu o tempo todo. O povo está perdendo tempo com isso. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. É o processo de comunicação. O povo está tudo lambuzado atualmente. Está tudo sujo. Essa bobajada. O Arthur mesmo, ele que entende isso desde pequeno, que eu coloco ele nas questões de, entende, eletrônica e outras coisas mais do processo de computação, ele falou, isso é uma vergonha, o que está acontecendo? Ele falar isso, você veja bem, ele foi criado com essas coisas. Ele falou que é incrível os excessos que tem. Tudo começou por uma pergunta que eu fiz para ele. Eu falei assim, meu filho, o que é que você sabe sobre a turma do polegar? Você já viu falar na turma do polegar? A turma do polegar hoje tem até nome internacional sobre isso. Esse povo. Turma do polegar. Já tem nome internacional. Eles estão metendo o pau aí. Tem livro sobre isso. E livro já escrito há vários anos já. Eles já estavam falando isso. Turma do polegar. Agora, o Arthur já sabia disso. Não, eu sei o que é. Não é só dor, assim, esse negócio que tem. Não, uma coisa mais séria. É o troço. Já. Boca aberta e tal. Quer dizer, então isso tudo eu estou falando é a mesma pessoa que estudou, que vê as coisas, vê como é, que sabe, que conhece o hardware e outras coisas mais. Professor, hoje, sobre esse aspecto, final de semana passado, eu tive um congresso, encontrei um doutor na parte de ciência da computação, e ele passou muitos anos, ele disse que ficava 8 horas por dia, justamente com o polegar. Ele disse que, inclusive, chegava a dormir, sabia todos os comandos, e ele disse que não faz hoje... O que ele falou? Ele está normal? A cabeça dele é boa? Pois é, eu fiquei... Porque tudo isso começou com a debilidade mental alerta, né? É o povo que é alerta, mas é débil mental. O computador faz muita gente débil mental. Me chamou a atenção. Agora, hoje já tem um monte de doença a partir do computador, né? Vocês já viram? Pois é, ele disse que não... O computador já ganhou da televisão. A televisão era a máquina de fazer doido, mas agora o computador é muito mais. Tão viciado. É o vício, tem a síndrome da abstinência. A pessoa fica desesperada, briga com os outros quando não tem alguma coisa para ela. Ele falou exatamente isso, que ele ainda não está continuando porque ele dá aula na universidade, então ele infelizmente não tem horário para fazer as práticas, né, os videogames. Ele não falou na turma do polegar, não, né? Não. Nem da debilidade mental alerta, você devia ter falado, né? Ô professor, como é que é a debilidade mental alerta? Essa aí tem mais de 15 anos. Agora, eu queria só fazer uma pergunta em teoriologia. Sim.
O senhor fala da segunda teoria, a teoria culminante. A teoria culminante do ciclo mental somático. O ciclo mental somático, eu já escrevi sobre isso. Tá. É a hora, por exemplo, que a pessoa chega e vira consciência livre. O que vai acontecer depois? Eu não sei. Está vendo que a pessoa está querendo saber o que é que houve comigo? Depois disso, eu não sei. Vamos estudar. Isso é da mateologia. Mas aí, em numerologia, a última, a complexidade... A complexidade da paraperconsciência, da consciência livre, é a mesma coisa. Isso. Pode falar. Assim, na paradoxologia, o primeiro paradoxo, que é bem conhecido da gente aqui, ele funciona pegando a consciência como um todo, né? A simplificação da consciência. Mas na crescendologia, quando isola um dos elementos da consciência, que no caso aqui foi a racionalidade, deu crescendo da simplificação para a complexificação. Eu queria entender, assim, se cada elemento separado ele complexifica no crescendo, mas depois faz uma sinergia, simplifica, tudo aquilo que a complexificação começa a ser deslindada é uma simplificação. Não fique enrolada com as expressões, não fica presa à semântica. Examina isso. Tudo aquilo que descomplexifica é porque simplificou. Então, esse crescendo aí no início é porque está no processo... Uma coisa aqui chancela a outra. O crescendo, simplificação racional, complexificação racional. Então, e o paradoxo da simplificação da complexidade, é isso. Pois o paradoxo eu entendo até melhor do que o crescendo, porque o crescendo, crescendo. Aí é que só pega... Aqui é um crescendo, porque o negócio que era simples demais e bobinho, ficou complexo e mais sério. Então, mas a racionalidade, ela pode ser desse tamanho ou pode ser desse tamanho. Então, pegou um elemento da consciência. Aí, no caso, pegando todos os elementos da consciência na complexificação, dá um sinergismo e simplifica de novo, é isso? As pessoas não gostam de nada que a gente repita pelo outro aspecto. Você vê um outro plano, as pessoas acham ruim. Não estou falando que é o seu caso. Mas muita gente acha ruim um caso desse aí. Eu não mudo nada, eu deixo as coisas caminharem, que é o jeito da pessoa pensar. Eu achei isso legal, isso aqui, mas eu queria entender, ver se era isso mesmo que eu estava pensando. O caso faz pensar, não faz? Agora, o melhor é esse aqui, ó. O paradoxo da comunicabilidade máxima do silêncio do serenão. Esse é pior. Como é que fica? Essa simplificação da complexidade, a assimilação, o complexo vai ficando simples, aí você vai assimilando as coisas. Aquilo que era confuso, obscuro, misterioso para você, a hora que você começa a saber o que é, se torna simples, banal, vulgar, insignificante. Então, fica simplista com o passar do tempo. O desconhecido, na verdade, é complexo. O ignoto é sempre um ponto de interrogação. Ponto de interrogação é sempre, vamos dizer, perplexo, né? Ele traz perplexidade. E ele traz assim, a pessoa fica atônita, fica assustadinha, porque orelha em pé, tem vários dons para isso, né? Orelha em pé. E ela fica de stand-by, mas dentro do stand-by crítico, entende? De tensão, de estresse. A análise e síntese podia entrar nesse processo. É isso aí, a análise e síntese é justamente isso. É um outro aspecto desse mesmo assunto. A mesma coisa. Se você colocar, é a mesma coisa. A análise e síntese seria o problema dentro, vamos dizer aí, de um processo filosófico. Esse negócio de hermenêutica. Agora, aqui seria o problema nosso, cientificamente racional, do ponto de vista da consciência. Então, essa pergunta que eu te fiz também pode ver por aí. Então, o crescendo, em cada patamar, assim, vai crescendo a complexidade. Aí depois faz assim. O processo da escada, Aí depois vai para o outro patamar e a simplificação. Agora, o problema é espiral. Um ponto sempre para frente, um novo degrau. Cada volta é espiral. Professor, o senhor tem falado ultimamente que nesse verbete também tem bastante sobre consciência livre, né? E eu querendo entender um pouco mais, eu queria entender a partir da projeção do mental soma. Pelo condicionamento que a gente tem, por exemplo, quando a gente começa a estudar o psicossoma, a projeção consciente, a gente tem um paralelo
eu acho, para mim, mais próximo. Né? Quando você tem a experiência, você tem um monte de vivências novas, mas você já tinha algumas metáforas, alguns paralelos. Mas para a projeção de mental soma, eu não tenho ideia, por exemplo, do tipo de percepção, esse tipo de coisa, para a gente poder se aproximar disso. Né? A primeira coisa é o seguinte: todo mundo tem algum lampejo ou ideia inicial sobre consciência livre. Por quê? Porque todo mundo é consciente. A consciência livre nada mais é do que você, João. É o super João. É a consciência livre. O problema todo é esse. Então tem que partir de você. Toda a consciência livre foi feita através de você. A massa crítica é essa aí, você. Pensa nisso. Então todo mundo sabe alguma coisa a partir disso. É o desdobramento de você. A ampliação, o aperfeiçoamento, o burilamento de você. Parece que está tão perto, mas está tão longe também, né? É tão perto e tão longe, isso é poesia, né? Pois é. Mas assim... Mas, por exemplo, você tem mais vivência disso. Como é que é o nível de, a percepção? Por exemplo, eu sou muito, a maioria, né, muito condicionado às nossas percepções somáticas e um pouco extrafísicas. Mas a percepção da projeção de mental soma. Começa a pensar sobre consciências. Então, veja bem, nas nossas questões de retenção dos fatos, ou seja, dentro da holomnemônica, a memoriologia da pessoa, a tendência da pessoa é reter os fatos intrinsecamente, mas ela tem dificuldade da forma, da expressão de fora. Então, por exemplo, hoje eles já estão trabalhando com as pessoas que aos 20 anos as pessoas estão começando a perder a memória. E para mim o processo da cibernética está entrando nisso. É igualzinho quando começaram aquelas maquininhas de multiplicar, que o povo começou a perder o modo de fazer a multiplicação mental. Tudo está fazendo por máquina. Atualmente, já estão falando que está acontecendo a mesma coisa com o problema da computação do ponto de vista da memória, porque o computador nada mais é do que a extensão da memória. A hora que a pessoa coloca tudo no computador, ela perde a memória. Então, pessoas com 20 anos estão perdendo a memória. Outra coisa, ninguém tem uma memória, por exemplo, de elefante para valer, grandona, fora de série. Esse povo que tem, geralmente, são doidos. Eles falam que é o Savan e outros mais. Tudo é pirado, tudo é processo psiquiátrico. Entende? Porque ele só sabe aquilo, mais nada. Eu nunca vi um cara desse que tenha feito um fato fora de série, aí, de alguma coisa que ficasse aí para melhorar a situação toda. Ainda não vi. Então o problema todo é o seguinte: na meia-idade, a maioria já está com branco mental. Entre nós aqui, já tem um monte de gente que eu vejo todo dia que tem branco mental. Agora, por exemplo, na minha idade, isso já é total. Eu já sou um profissional do branco mental, quer dizer, pela naturalidade, por causa de 70 anos. Mas, por exemplo, o problema é aos 40, 45, a pessoa já está perdendo. Hoje já tem um monte de livro falando sobre isso. Eu, uma hora, vou trazer alguns dados para mostrar para vocês de livros sobre esse assunto, com detalhes. Eu acho que todo mundo aqui tem que cuidar mais da memória. Eu acho que a nossa turma ainda não dá valor ainda para o processo mnemônico, não. De dar. Agora, então, você veja, através disso, nós vamos notar que a gente começa a perder a memória pelo o nome das coisas. O nome da pessoa, a palavra que tem, que significa aquele fato. Você lembra da pessoa, tudo dela, mas não sabe o nome. Entende? Na meia-idade isso é comum. Hoje, isso não era assim não. A vida era mais tranquila, mais pacífica, mais folgada. O povo não era assim na meia-idade. Por exemplo, no século XIX, ninguém era assim. Agora, no século XXI, todo mundo na meia-idade já está com deficiência de memória. Isso é todo mundo. É assim que eles estão falando. Eu, de vez em quando, estava falando que era um percentual, a maioria não. Eles agora estão achando que todo mundo já tem deficiência. Então, por exemplo, se você for levar a ferro e fogo, realmente eles têm razão. Quem é aqui que nunca esqueceu nada esse ano? Tem alguém?
Quer dizer, só se for, por exemplo, a gatinha lá em casa que não pensa nada ou qualquer coisa. Mas se uma pessoa pensa ou faz qualquer coisa, deve ter esquecido. Você não acha que tem... A técnica para melhorar isso, a gente... Não, estão dando um monte de técnica, mas a primeira coisa é fazer do jeito que a gente faz. Você usa os recursos que pode. Eu vou falar isso depois, eu vou fazer um verbete especial sobre isso. Mas o caso todo é o seguinte, eu vou fazer porque esses dias eu encontrei já umas pessoas que eu estou vendo que estão muito furadas. Você está olhando para elas, a cabeça está vazia. A memória já foi para o espaço. Entendeu? E outra coisa, tudo gente novinha, como é que vai ficar? Isso vai piorar cada vez mais. Só não acha que essa contaminação química que está por aí pela cidade não atrapalha? O processo não é só isso, não. O problema é mais de comunicação. Tudo indica que essa facilidade que tem de falar besteira aí, esse negócio todo, a pessoa não dá mais valor para as coisas. Eu hoje mesmo estava falando para eles que eles não estavam sabendo que era o caso da gente saber, porque eu pedi para ele me dar a colinha dele da eleição agora de domingo, que eu queria ver o que ele está pensando. Sabe, eu estou sempre com ele, porque vocês sabem, a Cris é igual a minha filha de criação, a gente está todo dia junto aí, tudo junto aqui e tal. É a família que está aí, né? Então a gente fica sabendo o que é que se passa. Então eu falei com eles, olha, vocês conhecem aquele negócio do nomenclador? Você sabe o que é nomenclador? Alguém aqui que sabe o que é isso? Nomenclador. Eles também não estão sabendo nada, parece que ninguém sabe o que é isso. Você sabe o que é? Nomenclador. Nomenclador ou nomenclator é o homem que, por exemplo, na antiguidade, por exemplo, em Roma, em vários lugares desses da antiguidade, vinha o cara que era autoridade maior, então levava um escravo que era o nomenclador. Ele que mostrava, não, aquele ali chama Eugênio, aquele lá chama Otávio, o outro chama Antônio. Ele que dava os nomes para o cara chamar quem era. E isso era para os escravos e para as pessoas que iam falar com o dignatário, o cara lá, o maior, o mandatário. Esse é que era o nomenclador. Agora veja, eu estava querendo um nomenclador, não é por falta de memória, é que eu quero saber por causa do processo da eleição. Então, por exemplo, esse debate que nós vamos ter amanhã deve servir de nomenclatura. Vai dar os nomes das pessoas, é o processo de nomear. Então nós vamos ter nomencladores aqui amanhã. Vamos ver o que é isso. Agora veja, hoje em dia o que as pessoas estão querendo é arranjar um nomenclador de novo, do jeito que tinha na antiguidade. Agora, o príncipe, aquele povo todo, eles não guardavam as pessoas, porque às vezes nunca tinha visto a pessoa. A pessoa que chegava é que fazia a intermediação, era o médium da comunicação para mostrar. Olha, aquela ali é a dona Mercedes, fala lá com ela. Não, aquela ali é a dona Malo. Então eles iam falar, aquele ali é o senhor Loche. E por aí ia, você está entendendo? O negócio todo era desse jeito. Então, isso é o problema da memória. O povo perdeu isso. Agora, por que perdeu? As pessoas não guardam a memória recente. Então, quando chega na minha idade, isso se perde. Vocês lembram que eu falei que eu estava tomando um remédio, que era o Crestor, que estava acabando com a minha memória. Como eu sou muito vivo nessa história, anoto tudo, faz só 60 anos, eu vi que o negócio estava perdido. Aí 10 meses que eu usei. Aí eu parei. Alguns meses depois eu estou começando a recuperar. Hoje a minha memória está mais ou menos do jeito que era. A minha memória, eu não posso reclamar dela, não. Eu não acho que eu sou um cara excepcional de memória. Ninguém pode dizer que é. É muito difícil. Mas ela cobre o meu gasto. É o que eu tenho falado para vocês. Observa se eu banco muito nas minhas memórias. Entendeu? Isso é muito importante. Com 78 anos, ninguém espera que a pessoa já tenha uma memória completa. Isso aí é brabo, é difícil. No entanto, eu também sempre mostrei. Uma das técnicas é escrever. Você tem que ter isso. Esse é um caminho sério que ajuda. Mas agora o problema não é esse, não. É bom a pessoa ler bastante, anotar aquilo, por que ela esqueceu a situação toda, ver qual que é todo aquele contexto daquela palavra que foi esquecida, a hora que ela lembrar. Que a hora que lembra é aquela alegria, uma felicidade, a pessoa parece que voltou a ser criança de novo. Mas é besteira isso tudo. Tudo é bobagem. O problema é não esquecer. Agora, observa bem. Esquecer o número do telefone, o nome da pessoa, a chave em casa. Fechar, o pior de tudo é bater
a porta do carro com a chave na ignição. Quer dizer, essa que é a pior de todas essas. Eu vim falando isso faz 30 anos que nós estudamos esse negócio todo de memória, não é fácil. De modo que vamos pensar. Você está falando de memória, eu lembrei que no início da tertúlia você falou dos 17, e nós temos 17 EPICONs também. É mais um número 17. É mesmo? É. Então era isso que ele quis me chamar a atenção. Eu não estou sabendo dessa. Tentando aumentar. Então é isso. 17 Cs, laboratórios, verbetógrafos e EPICONs. Quer dizer, vocês estão estigmatizando minha vida com 17 nesse mês de setembro. O que é que vocês andaram fazendo em cima de mim? Eu vou jogar o 11 em cima de vocês. Paulo, você sempre fala... Entrou nos 1.700 verbetes, né? Os 1.700 verbetes, a gente está no 1.710, então acho que tem a ver. E você fala que toda família com mais de 17 pessoas tem não, isso eu sempre falei, ele sabe disso. Você sempre fala. 17 é que é um número trágico, que na verdade é um número, vamos dizer, estigmatizante da família. É onde tem que entra a consciência, você tem certeza. Isso é as minhas pesquisas. E é mesmo. Agora, esse nomenclador aí que você falou, até hoje, na etiqueta e no protocolo, tem que ter uma pessoa do lado fazendo as apresentações e dando cola. Até eu já fiz isso muitas vezes, falar, esse é o doutor fulano de tal lugar, assim. Mas é um nomenclador. Doutor fulano, tudo bem? Como é o homem que nomeia, o cara que faz a nomenclatura, aquele que dá os nomes. O filme... Isso aí é antigo, tem milênios. Diabo Veste Prada. O filme Diabo Veste Prada, as assessoras... fazem isso para a chefona. Né? É que eles não falam nesse nome, mas olha, vocês pegam o dicionário, tem tudo dicionário. Está tudo dicionarizado. É o nomenclator. Nomenclator e nomenclador. Tudo é a mesma coisa. É o nomeador. É o da nomenclatura. Você entendeu então, João, o que é que eu quero dizer? Agora veja, o problema é que nós começamos a esquecer o nome. Mas a gente sabe intrinsecamente a pessoa, ou a moldura, o arcabouço, a estrutura do fato. Você está entendendo? Então, isso aí, o negócio é lembrar do nome, que é a memória nominativa na situação. Esse aqui é que a maioria está se perdendo com isso. Agora, fora o resto, aí começa a perder o resto. Então dá o branco mental. Esse branco é internacional, todo mundo conhece isso. Sabe que na meia-idade a pessoa começa com branco mental. Aqui é um monte de gente que tem branco mental. Mas, outra coisa, as pessoas, você fala um negócio uma vez só, não adianta. Por isso que eu repito as coisas aqui, porque aqui não grava. A pessoa tem dificuldade de gravar. Por exemplo, essa palavra aí que a gente colocou lá, eu não sei se lá em cima está escrito, se colocaram aquele papel lá. Está colocado lá o nome gratuito. Tá? Porque a pessoa, ela esquece. Eu já falei com a pessoa, no outro dia estava falando gratuito de novo. Que não resolve, é gratuito. Gratuito, gratuito. Professor, nós vamos inserir também reaprendência, a pronúncia correta, e agora também longevitar. Vocês têm que lembrar que o termo latim é ser, no caso, reaprendência, consciência, tudo é ser. E, Roberto, vale a pena acrescentar também mais um detalhe. Não existe maiores informações. As informações não têm tamanho, elas são mais informações. Mas existe umas... Não, mas eu não estou de acordo. Não se usa. Existem informações que são maiores que as outras. Por exemplo, aquela pulga que pegou o Laeno Loche é uma informação pequena. Agora, por exemplo, aquela pessoa que assaltou o seu Antônio já é informação maior. Mas é mais. Essa é muito séria por causa da rua, as coisas que tem, as pessoas precisam de segurar. A pulga do Loche não quer dizer nada. É muito pequena. Vocês estão entendendo? Então, eu acho que existem informações maiores do que outras. Há informações menores e maiores. Outra coisa. Existe a informação menor que aquela pessoa que só nega a informação. Ela só fala um pedacinho. Então essa não é só maior, ela é mínima. É a mínima informação. E outra coisa, espúria, né? Sempre não mostra a realidade. Agora, outra palavra, já que você está querendo outra, é subsídio.
Que todo mundo faz, essa é a verdade. Que isso é a palavra de Brasília. Os anafas e apedeutas de Brasília, a turma do subsídio e outras coisas mais. Mas olha, você... Na parafatologia, a última linha da parafatologia, a parametamorfose definitiva. A parametamorfose definitiva é a da consciência livre. Para nós, né? Nós não sabemos depois o que tem. Que aí começa o ciclo mental somático, não sabe para onde vai. Estou dizendo dentro do nosso critério, nosso contexto atual. A nossa vidinha aqui de aldeia evolutiva, aonde nós estamos. Nós vivemos numa aldeia evolutiva. Para mim tem sentido, porque eu tinha pensado na conscienciologia e achei estranho. Né? A conscienciologia como metamorfose definitiva eu achei estranho, mas aí mas a metamorfose é aquela pessoa que chega lá, né? Consciência livre. Você vai chegar lá em pouco tempo. Não esqueça da gente. Olha aqui, ó, seu amigo aqui. Povero me. Pobre de mim. Ô, Fafá, pode falar. Professor, na página 14, em Principiologia, o último princípio... O princípio da complexidade organizada. Isso. Esse princípio, ele começa a se complexificar à medida que a gente... Escuta, toda organização, se ela se torna sofisticada, ela tem que ter um princípio de organização muito sério. Senão, não tem organização nenhuma e a pessoa não pode chegar nesse nível. Então, a complexidade, qualquer coisa que você vai fazer, tem que ser muito bem organizada. De modo que há um princípio para isso. O princípio é esse que eu vivo falando, todas essas técnicas que nós usamos. Para começar a parte teórica, a pessoa deve fazer a reflexão de 5 horas. Depois ela pensa no resto. Para começar, o que você acha? Um bom início. A propósito, você já fez a técnica de 5 horas, ô papai? Mas eu vou colocar na minha agenda para fazer sem falta. Não, pensar justamente sobre esse tema. Eu falei isso essa semana passada aí com um homem aí, ele virou para você assim, doutor Valdo, eu não tenho nem 5 minutos da minha vida disponível, como é que eu vou usar 5 horas só pensando? E eu acho que... assim, eu sinto muito, eu peço desculpas. Quer dizer, a gente se encontra por aí, em alguma... Né? Eu, às vezes, vou à baratosfera, vou falar com ele. E o assunto vai ser esse mesmo. Né? Como organizar ao máximo. Porque a gente sempre acha que está organizando, e quando você organiza, que você vê que você tem mais para organizar. Tudo tem que ter organização. Sim. Tudo tem que ter disciplina. Tudo a gente tem que ponderar. Tudo você tem que levar para o ponto de equilíbrio ideal. Isso aqui é o ideal da história. A saúde, a rigidez, a homeostase, o equilíbrio, é isso, né? Agora aqui. Na tertúlia do dia 27, vi o senhor um pouco agitado em consequência de um verbete que as meninas tiveram dificuldade em terminar. Como entender se o senhor fala a respeito dos serenões, a própria nomenclatura já diz quem são? O que quer dizer isso? Eu não entendi. Mas já vi o senhor se exaltar em diversas situações, onde está a serenidade disso tudo? Escuta, é mais um. Esse está querendo fazer o negocinho do lado dele. Olha aqui, eu não tenho nada que ver se você é nervosinho. Não tem nada que ver com a sua vovozinha também. Eu cuido de mim. Cuide de você. Olha aqui, ó. Estou falando sem tremer, ó. Faz aí. Você tremeu? Isso é bom, né? Não me entenda como uma crítica. Ah, não. Eu vou entender como o quê? Hein? Com intenção de agressão. Só procure esclarecimento. Sim, vamos falar claro. Eu quero dizer para você, nós temos até uma pessoa que fez aqui o histrionismo, não fez? Pois é, Alberto. É bom você ver o que é histrionismo. Eu estou aqui me comunicando. Na comunicação eu tenho que falar desde o cara que está morto. É isso mesmo. Até, não pode ser isso não. Eu tenho que ter exaltação do processo. Isso faz parte, mas olha, não há má intenção,
Não há nervosismo nisso, não. Meu sistema nervoso está tudo tranquilo. A adrenalina não toma conta de mim. Olha você, se você está achando ruim, é porque às vezes está tomando conta de você. Eu não tenho nada. Esse aqui já é o terceiro esse ano que fala nisso. O povo acho que está querendo ver. Olha, qualquer hora eu acho que eu vou dançar o Radigalho aqui para mostrar que eu tenho disposição, como é que eu sou, etc. Esse povo acha, só porque me vê com barba, com essa careca toda, que eu tenho que ficar... O que há? Eu tenho... Olha, veja a tertúlia da manhã. Você vai ver, se precisar, eu vou mostrar o que é exaltação. Isso é uma boa. Tomorrow, nós vamos ver. Porque é debate. Gente, esses dias aqui nós não ficamos tão exaltados aí com o debate. Não, esses dias, uma porção de nós. Uma porção de nós. Aqui, uma porção de nós. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, foi uma porção de nós que aconteceu. Nós! Uma porção de nós que aconteceu aqui, devido a uma porção de nós. Vocês estão entendendo ou não? O processo é o nosso. Vamos entender. Tem que ter. Para a gente deslindar, desfazer os nós, é preciso mostrar uma certa exaltação, senão que negócio é. Esses dias mesmo eu vi falando negócio de exaltar aqui, né? Processo disso. Eu acho que eu falei. Mas olha, ele vai entender, ele é novo, ele já fez pergunta aqui para nós, eu estou entendendo tudo. Agora, ó, pode continuar fazendo suas observações e críticas à vontade. Não precisa de fazer esses eufemismos. Eu não estou criticando, eu apenas quero saber. Perguntar não ofende. Isso tudo é besteira. Vai direto aos finalmente, fala as coisas, o que você acha. Poderia, por favor, explicar os seguintes assuntos. Qual foi a relação feita entre a consim poliédrica e a complexidade do cosmos? Fatologia, página 13, segunda linha, de baixo para cima. Então vamos ver, a consim poliédrica e a complexidade do cosmos. O caso que nós queremos fazer é o seguinte, agora a relação. E a impraticabilidade de existir a consciência vulgar, nominal, simplista. Fatologia, página 14, página 14, segunda linha. A impraticabilidade da massificação, não, a outra. Na outra página aqui. Vamos ver, a impraticabilidade de existir a consciência vulgar, nominal, simplista. O problema todo é o seguinte, por exemplo, nós chamamos que existe a consim vulgar. A gente chama isso. Por quê? É a consim pré-serenona. Agora, ela sendo vulgar, não quer dizer que ela seja totalmente simplista. Por exemplo, nós já achamos que a própria bactéria já é complexa. Um pingo d'água já tem vida e às vezes é complexo, conforme a situação. Um pingo de água. Então, nós temos que ver que a complexidade da consciência é a mais avançada que tem. E eu falo isso aqui, logo ali no início. Eu ponho a conscienciologia, a consciência como sendo a realidade mais complexa do cosmos. É a consciência. Então, por exemplo, uma consciência vulgar, ela não chega a ser totalmente simplista. A gente fala que a pessoa é simplista, fala que ela é apedeuta, fala que ela é superficial, fala que ela é muito simplória em relação com os outros. Mas, em relação, por exemplo, com outras coisas, ela não é, ela é complexa. Todo mundo que chegou nesse nível de primata, porque nós ainda tem muita gente primata no meio da gente, não é isso? O povo não quer saber disso. O primatólogo que teve aqui mesmo achou que nós não somos mais primata. Então nós somos homo sapiens sapiens, quer dizer 2 vezes sapo, em vez de ser uma só. São 2, sapiens sapiens. Então vamos entender bem. Qual foi a relação feita? Então o problema todo que a gente quer dizer é isso. Eu não sei se você entendeu aí o que nós queremos dizer com isso. Há um processo poliédrico. Toda consciência é poliédrica. Então ela tem 1001 facetas. Ela mesma ignora as facetas que tem. Nós temos um cérebro que a maioria não sabe colocar em funcionamento ainda. Ele é muito mais complicado do que a gente pensa. Agora veja, se ele é assim, precisa ver como é que é o paracérebro de cada um de nós.
Tem gente que às vezes tem um paracérebro até superior a isso. Aí já seria o serenão e outros mais, né? Então, vamos entender. E agora, a consciência vulgar, hominal, simplista, a rigor, ela não existe. A gente toca nesse assunto para mostrar as diferenças de níveis evolutivos da consciência. Mas, a rigor, a simploriedade total de uma consciência primata não existe. Outra coisa, é bom você saber que a gente com o chimpanzé, por exemplo, e parece também com alguns orangotango e outros macacoides e macacos, etc., a nossa diferença é de alguns poucos percentuais. Dá mais de 97%, a diferença tem menos de 3%. Então isso tudo também tem que ver. Os macacos também são inteligentes. Hoje em dia já descobri que até o polvo é inteligente. O que você quer? Polvo. Agora aqui. Explica o princípio da complexidade organizada. Não, nós já tocamos nesse assunto aqui. É a mesma pergunta que foi feita por você. Pretendo fazer o complementar no final do ano, mas estou em dúvida. Como saber se é imagística ou clarividência facial? Não interessa, quebra a sua cara até você aprender. Anota tudo que você vai ver depois que não tem indução, não tem hipnose, não tem sugestão, não tem nada. Você vai ver a coisa do jeito que é, desde que você consiga afastar os fenômenos físicos. Quando realizei a dinâmica de clarividência, e o que via as outras pessoas também diziam que estavam vendo e vice-versa. Tento sempre utilizar o princípio da descrença e realmente saber se é verdadeiro o que vejo. Sim. Você insiste, anota tudo. Com o passar do tempo, essas coisas vão ficando claras. O processo extrafísico não é fácil. A pessoa não pesca isso de um dia para outro. Tem que insistir, repetir e acumular as vivências. Tenho tido um sentimento de repulsão com uma colega de trabalho, ao ponto de sentir muita raiva dessa pessoa. Me incomoda o fato dela não me ajudar nas tarefas em que eu ainda não tenho experiência. Uma certa época em que eu senti muita raiva, aconteceram coisas ruins a ela. O box do banheiro quebrou enquanto ela tomava banho com o filho e acabou machucando os dois. O computador com os dados dela teve o HD queimado e, além disso, ela caiu da escada enquanto carregava o objeto de valor e de utilizado para o trabalho dela. Gostaria de entender melhor esse processo. Primeira coisa, parece que você não tem nada que ver com essa pessoa, não. Ela não tem um assediador, ela tem um regimento. Está na cara com tudo isso aqui, do jeito que você está querendo. Tira seu cavalo da chuva, que não tem nada, você não tem nada que ver com isso, pode seguir sua marcha. Esquece esse processo. Agora, a única coisa que está errada aí, em você é que você tem raiva, né? Raiva e rave deve ser eliminado da vida da pessoa. São duas coisas parecidas que a pessoa tem que eliminar atualmente. A raiva, por quê? Geralmente a pessoa está intoxicada por ela. E a rave porque ela toma tóxico. Então o processo de intoxicação é a rave e a raiva. No interior de Goiás, eles falam, estou com uma raiva danada dela. Eles não falavam raiva. Vocês já ouviram isso quando pequeno? Não é verdade? Não tinha isso? E hoje eles arranjaram a rave, que vem do inglês, que é um negócio tudo de tóxico, total, absurdo. O professor publicou 17 livros no Espiritismo? Não, eu publiquei 26. 17 foi só com Chico Xavier. Além desse, eu publiquei mais 9. Sozinho, que não tem nada que ver com o Chico. Tem indiretamente, mas não diretamente. Eu não fui coautor. Agora veja, então, se for colocar os 17 livros aí, pode colocar os 17, é isso que eu quero lembrar. Os 17 livros com Chico Xavier, mas eu publiquei foi 26. O IPC tem 17 núcleos de extensão. Estão falando agora, o que é que tem? Está vendo? O negócio está mais bravo do que eu pensava. Agora, para mim, de tudo que eu falei aí, o negócio sério é o que o Pedro viu. 17 epicons. Os epicons é que é onde nós seguramos a situação. Então, olha, são 17 epicons. Eu estou no meio? Então tá. Eu sou epicon, vocês sabiam? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça.
Vocês não sabiam, né? Você não sabia, né? Pois é. Você não aceita essa, né? Sovaldo, achei mais 17 aqui. 17 advogados que moram em Foz. Atualmente? É. Mas isso é preciso saber. São mesmo? Eu faço a lista. Eu só confio nela, nesse assunto aí. Ela que São tem 17. todos os dados lá. Tirando os que foram, os que vieram. Agora, é incrível isso aí, né? O cara tinha razão, não tinha? Dos 17. Gente, essas consciências, eu vou te dizer, elas abusam da gente, né? Sabe demais certas coisas sutis. Todo dia tem um negócio. Que coisa, essa aí eu estou me sentindo humilhadíssimo. Pela minha burrice total, não é isso? Tá certo? Você deixa que eu me sinta humilhado? É um negócio sério. Vocês permitem que isso aconteça comigo? Porque está acontecendo, isso aí é um fato. Gente, como é que eu nunca pensei num negócio desse? Agora, em cima do lance, não é esquisito isso? Queria falar duas coisas. Uma é uma brincadeira, mas isso aí parece coisa do enumerador, né? Não parece, não? Mas não é ele. Eu sei que não é, mas parece. E outra coisa, a consciência que falou isso é uma mulher. Ah, é? O visual de mulher. É dessas que apareceram para mim aí na minha clarividência. Deixa eu te perguntar. É gente boa, alto nível, não é gente que não está brincando, não. É da turma do AIEC. De vez em quando vem um deles, você sabe, o AIEC manda uns emissários para falar comigo. E de vez em quando ele faz. É porque parece numerologia, mas é mais consequência da sincronicidade. Sei não, mas o numerador é muito mais sério que isso aí. Agora veja, isso aí é uma coisa séria. Sim, sim. Nós estamos brincando aqui com o negócio, mas veja, como é que é isso? Eu também ainda não sei se é só isso que nós já deslindamos até agora, pode ser que tenha mais coisa. Não, deve ter mais coisa. Mas deixa eu te perguntar aqui. Esse e-mail que o cara mandou aí, o Thales Tertuliano, né? Estou pensando aqui, é uma pergunta, né? Isso aí não teria menos a ver contigo diretamente, mais com aquele receio, aquele mal-estar que causa em algumas pessoas o debate, mesmo sendo um debate intelectual? Mas qual que é a pergunta? Esse e-mail que o cara fala a respeito de você, né, da serenidade, da agressividade, se isso aí não tem menos a ver contigo e mais aquele receio, medo que as pessoas têm, aquele mal-estar. As pessoas não gostam quando nós começamos a fazer debate acalorado aqui. Já chegaram até a escrever para mim. Eu não falei aqui, porque eu não dou valor para isso. Nós temos que ter debate acalorado, sim. Nunca ninguém saiu na maca aqui ou na ambulância. Não existe isso. Então, Valdo. Pois é, isso, eu sou anticonflitivo nas coisas que eu faço, mas não sou burro ao ponto de não debater as coisas. Gente, esses dias o meu negócio é de debate. Vocês lembram que eu falei aqui o negócio que precisa de debater, que é importante debater? Isso foi agora, essa semana. Mas então, por causa justamente do que o Loss falou, da confrontação. São as pessoas da água com açúcar. O espiritismo, ó, espiritismo e a seita estão cheios de gente assim. Tem religião, mas tem não pode falar nada. Pois é isso. Eu não aí. acho que seja só do problema de religiosidade, não. Tá? Tem outros fatores aí de autoestima. Tem autoestima. Então, aí a pessoa outra coisa. Vamos falar franco. É de ideias. Qual que é o motivo principal da maioria? Eu não estou falando que esse perguntou isso, não. Depende do que é. Mas vou te dizer qual o fator preponderante. Aquele que é o principal. É aquela pessoa que não quer nem ouvir falar em qualquer debate, porque ela não quer ser papel ou instrumento de qualquer debate. Porque ela tem coisa escondida que ela não pode nem pensar naquilo. Ela não pode se expor de modo algum. Essa foge do debate. Isso é que acontece mais. A gente tem que entender isso aí. Agora, o que é engraçado é que a gente, por exemplo, você pode esconder uma coisa desde que você saiba mexer com seus pensamentos. É o problema
de você coordenar a sua pensenidade, a autopensenização. Eu, por exemplo, eu tenho um mantra que eu evito pensar nele. Eu sei como é que eu faço isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu não penso no mantra para que o povo não capte nada que eu estou pensando. Então, por exemplo, essas pessoas não conseguem isso. Entendeu? Então, às vezes, ela sabe que o confrontamento é de ideias, não é pessoal, mas ela, para evitar abrir alguma coisa, o jogo de alguma coisa mesmo, então ela evita aquilo. O problema é a exposição. É aquilo que em inglês eles chamam o exposer. Tem que evitar isso aí de qualquer maneira. Tem muito de medo de perder o controle durante o debate. Ou tem. Seja, não, isso tem. É aquela pessoa que é assim. Aqui. Aquele cara do Supremo Tribunal. Você viu o Supremo Tribunal, o cara assim? Me deu uma pena dele. Assim, lá não tem médico, não, hein? O Senado devia, o Supremo Tribunal deve ter médico, né? Vai ver aquele cara. Ele vai dar infarto, não demora. A hora que o cara começa daquele jeito, foram muitos minutos. O papel entra. Outra coisa, ele podia ter posto assim um negócio segurar. Ele não arranjou nada lá. Pois é. Valdo, também a questão na sala de aula predomina essa coisa de dar aula politicamente correta, sem jamais passar do ponto. E mesmo que a pessoa fale uma coisa lá que seja errada, que precisa ser tratada, combatida... Pois é, mas é por isso nós estamos aí nessa condição que o Brasil está sem oposição política, é por causa disso. É uma aula isomérica. Nós estamos criando uma porção de tíbios, né? Há uma população de tíbios, isso é errado, isso não é democracia. A democracia tem que ter vitalidade, força, falar a verdade, como é que é isso? Nós estamos sem oposição no Brasil, né? Está todo mundo... Eles falam que é porque o povo está vendido. Quer dizer, os representantes do povo estão vendidos. Ouvi a desconfiança do senhor a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, ó, eu falei novamente hoje. Com relação à ficha limpa, diante disso, preciso comentar que o artigo 16 de nossa Constituição é claro. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, honestamente, acredito que entre os 5 votos contrários à aplicação da lei nessa eleição, alguns dos votos, se não todos, foram dados com zelo profissional. O problema pode estar relacionado à tecnicalidade se sobrepondo a ética, que foi um assunto abordado pelo senhor no Reorganizados. Ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tem 5 que chegaram à conclusão, por que é que os outros não chegaram? Quem é que está errado? Alguém está errado, a metade está errada? Não, não é os outros 5 que estão errados. A metade do Supremo Tribunal está errada? Hein? Não, a minha pergunta é essa. Você não entendeu bem o que é que eu falei? A metade do Supremo Tribunal Federal está errada? Na minha terra, se o negócio empatou, e lá está faltando você, o voto de Minerva. Não teve. Vou mandar a Rosa para lá. Vamos encaminhar a Rosa para o Supremo, é o jeito. É. Faltando um mês para a sua vinda a Uberaba, e sabedores que sua estadia por aqui ficou mais curta, reiteramos o convite para que o senhor nos conceda entrevista na TV Mundo Maior. O professor Valdo também
possivelmente vai ter uma entrevista na Rede Globo, já estão providenciando isso, além dessa entrevista aí, e que a viagem vai ser a partir do dia 28 até o dia 1º. Tem toda uma programação, tá? E a programação ela é gratuita. Lembrando bem, gratuita e não gratuita. Né? E nós vamos voltar no dia 1º de novembro, que é o dia antes do Dia dos Mortos. Isso, aí a gente vai estar retornando. Então, vocês podem entrar em contato também com a Selma, que é a representante lá, Selma Prata, lá em Uberaba, que está com toda a programação. Nós estamos preparando para levar um presentinho para cada um dos meus colegas. Tem isso também. Então, lembrando, todos os interessados de qualquer parte do Brasil e do exterior podem ir também nessa excursão. É um presentinho que tem peso. Na qual o professor Valdo vai mostrar onde ele atuou, as instituições de assistência que foram criadas, o consultório onde ele atendeu por vários anos. Então, isso tudo vai ser feito de maneira gratuita também. Tá? Então, todos aí. Eu também quero ir lá no Instituto Chico Xavier. Instituto Chico Xavier. Agora, você sabe que ainda não tem praticamente nada, né? Não, mas eu quero ver o que é que tem de novidade. A gente vai saber. Mais o projeto em si. Outra aqui. Estou com dificuldade de manter os olhos fechados. É como se eles fossem abrindo calmamente. Eu sinto que se eu conseguisse deixá-los totalmente fechados, conseguiria talvez ir mais fundo e aproveitar mais quaisquer experiências. Minhas pálpebras ficam trêmulas, daí ficam também sempre fechadas às vezes. Como fechar os olhos adequadamente sem deixá-los abrir? A primeira coisa, o que você está tendo é um processo de desenvolvimento do parapsiquismo, é um problema da energia. Está dando em você um tipo de biocronia, no caso aí, com as pálpebras. O processo todo é muito comum. Mostra que você possivelmente tem ectoplastia, efeito físico. É bom examinar você aí com calma. Pede alguém para fazer uns arcos, botar aqui em você, para isso aí serenar um pouco. Ajuda. O senhor meteu o pau no que se refere às artes marciais. Sim, exatamente. O termo está perfeito. Meteu o pau, porque arte marcial tem que ser com pau pelo menos. Penso em praticar uma luta para aprender a me defender em situações extremas de agressão, assalto ou possível briga na rua, noite até assassinato. Olha, isso não é recomendável. Primeira coisa, então vai fazer uma coisa errada. Quando tem assalto, a polícia mesmo acha que as pessoas não devem reagir. Não é isso que tem por aí? Agora você vai reagir, você quer morrer mais cedo, é isso? O seu processo é isso? Citou o caso do indivíduo de 2 metros de altura que bateu no seu carro e o senhor saiu do mesmo e olhou de baixo para cima intimidando. Não intimidei nada. Eu olhei para ele como se fosse o bisavô dele, etc. Com calma. O problema não foi nada disso. Botando o mesmo indivíduo no lugar. E evitou a possível briga ou agressão ao senhor e seu motorista, que ele chamou de extravagante. Sim, mas o caso é o seguinte: eu não intimidei o homem, não. Pelo contrário. Eu saí, cumprimentei ele e perguntei como é que é. Você tem dinheiro para cuidar disso aí? Olhando para cima, porque o homem é muito mais novo que eu. Aí eu falei assim, não, doutor, é porque eu estou com muita pressa, preciso chegar lá, não tem nada, eu mando consertar isso. O cara está só pensando no remo. Ele era, naquela ocasião, um grande campeão brasileiro de remo, internacional. E estavam preparando lá no Botafogo, que é na Lagoa Rodrigo de Freitas. Outra coisa, isso foi na Vinícius de Moraes. Antes de chegar na Visconde Pirajá, da praia, sabe? A hora que ele foi andar, do lado direito, que é onde eu abri a porta lá com ele. Como o parapsiquismo pode substituir a arte marcial ou luta para a defesa pessoal de uma pessoa? Não seria ela inútil quando o indivíduo se encontra inserido numa situação extrema? O senhor teria algum outro exemplo a dar? A primeira coisa é o seguinte: eu sou contra esse negócio de fazer a defesa pelo músculo. Isso chama-se belicismo. É a pessoa que usa gatilho. Está errado, eu sou contra isso. É a sua força presencial é que manda. Você engole as pessoas pela força presencial. Aí eu precisava de contar isso, aquilo não foi filmado, né? A gente não tem o caso da menina de 17 anos que pegou 9 soldados e fazia assim. Aí eu falei assim, qual é o nome dela? Então comecei a chamar, fomos fazer o negócio. Isso aqui é o grande exorcismo, provadei que é desassédio. E a moça pegou o corpo, voltou e caiu, quase que desmaiando em cima de mim. Foi preciso carregá-la para o hospital. Está entendendo?
Era 9 guardas. O cara fazia assim só dentro dele. E a cara da moça, uma cara perversa, cruel, brava. Sabe como é que é? Ela de pé. Agora, é incrível, aqueles cambitinhos, você está entendendo? Um bracinho assim você está entendendo? De graveto. Fazia assim, ó, com o soldado, pá, o cara batia para lá assim. 9, eu vi, com esses olhos aqui, ó. Agora, veja, isso o que é? Energia. Mas agora não é só energia, né, gente? É saber mexer com a força presencial perante um processo de possessão interconsciencial. Eu trabalhei do jeito que devia de ser. Agora, esse da menina eu nunca posso esquecer. Mas, ó, eu fiz isso muitas vezes. Olha o caso da dona com revólver no meu consultório. Não, eu vou matar os 3. Falei assim, olha, é muita gente, vamos com calma. Vamos com calma. E eu sério com ela. Você sabe que quem estava lá, que passou mal na história, adivinha, das 3. Tinha a moça, o pai e eu. Adivinha quem é que passou mal? O pai. O pai estava tremendo. Foi preciso eu dar um remédio para ele depois. Arranjei uma cadeira, chamei lá o Iker, que não estava lá, que era o meu enfermeiro, para tomar conta do homem. O problema foi ele. Quer dizer, o cara tinha muita culpa do cartório, ficou com medo da mulher, que o processo não era muito sério. Agora, igual esse, eu tive um monte de casos desse tipo. Agora, nos casos assim de possessão, também não é tirada a energia dos presentes? Porque também, eu já assisti. mas agora, por exemplo, lá no meio daqueles, do soldado, você ia tirar a energia de quem? Foram os amparadores que me colocaram com muita energia. Mas eu digo, o soldado está tudo entregue barato, o cara já tinha tomado conta, não tinha mais ninguém. Nós estávamos assim, ó, na entrada de uma instituição, que o negócio aconteceu. Agora, o possesso não tira a energia das próprias pessoas que ele está combatendo, no caso, dos soldados, ele não pega, ele vampiriza tudo enquanto ele está agindo? Vampiriza tudo. Agora, ó, o problema daquela moça foi o seguinte, havia o soldado, acabou mexendo com umas coisas próximas, e eles viram que a moça ficou possessa. Então, aconteceu deles chamar o soldado para tomar conta da moça. A hora que ele chegava perto, o cara fazia assim, a moça... Agora, a melhor da história foi depois eu fazer a entrevista com os soldados. Que eu tinha que fazer, né, para ver como é que estava um. Um estava com a perna meio esquisita, o outro arranhou, o outro escoriação não sei aonde, o outro bateu com a cabeça, sabe? E aí eles todos, assim, com o olho desse tamanho em cima de mim. E o que o senhor fez? O senhor tem algum revólver? O senhor tem alguma faca, alguma coisa? O que é que o senhor fez? Eles nem viram, os caras ficaram... Teve soldado desse que a hora que julgou assim, ele saiu correndo. Ele não ficou lá. Não, isso é o diabo, é o capeta. Isso aqui não dá, eu não vou ficar aqui. Soldado. Eu vi isso tudo. Outra coisa, foi na época que eu trabalhava com o doutor Inácio que isso aí aconteceu. Você está entendendo? Lá no alto dos Estados Unidos. Era perto lá do hospital. Assim. O Everton, hoje você vai ficar aí até o fim? Preciso te falar umas coisinhas. Tá certo? Hein? Tem. Além daquilo que está lá, ela tem 4 coisas, ainda tem mais 2. Dessa vez eu estou muito rico. Entendeu? Tá. A última vez que o prefeito da cidade foi ao tertuliário para debate, e que foi transmitido ao vivo para os teletertulianos, o prefeito aproveitou o espaço para se autopromover, e os tertulianos presentes fizeram pergunta mamão com açúcar, se acovardando para discutir e perguntar sobre os sérios problemas da cidade. Um fato indiscutível a favor do prefeito é o investimento que ele fez na área da educação. Sim, um outro muito sério também é na área da saúde. Tem até colegas nossos que estão trabalhando aí na área da saúde. Isso aí é o que ele tem feito de bom aí, muita coisa séria nesses anos que ele passou aí. Agora, ó, amanhã você fica de olho, vamos ver o que vai acontecer, porque amanhã é processo político, mais sério. Já não é a análise dele, é a análise dos candidatos à eleição. Também, os teletertulianos podem participar, né? Só lembrando disso. Até porque vai discutir sobre o Serra e a Dilma.
Então, como você falou, não vai ser a questão da prefeitura dele e tal, da gestão dele. Vamos falar nos candidatos todos aí. Aqui outra coisa. O professor frequentemente assinala a necessidade da complexificação mental somática para ascensão na escala evolutiva. Obviamente, leitura e registro é fundamental para isso. Como se explica algumas consciências terem conseguido ascender tanto nos milênios anteriores, numa época em que a leitura e registro não eram tão difundidos como atualmente? Não, mas o raciocínio líquido, lógico e racional já existia há muito tempo, a razão. O problema não é só o registro, o processo é a razão, é o raciocínio, a racionalidade. Isso. E outra coisa, tem muitos outros planetas além da Terra, né? Muita gente evoluiu fora daqui. Pensa bem nisso. Vem acompanhando semanalmente o blog de Vasco Vasconcelos, e em um artigo recente ele comentou que a consciência retém cerca de 2 a 3% das memórias da vida intrafísica relevantes para ela após dessomar. O restante é dispensável. Gostaria de ouvir comentários do professor. Olha, eu acho que isso aí é muito pouco. A pessoa lembra de tudo e às vezes até mais do que isso, porque ela vai começar a ver o que ela lembra quando ela era projetada e outras coisas mais no passado. Eu não estou de acordo com isso não. Me inclua fora dessa. No início desse mês, o ditador Fidel Castro falou ao público cubano, incrível que ainda tenha público, e segundo a mídia, o conteúdo de seu discurso foi uma cópia praticamente textual do outro proferido 50 anos antes. Pergunta, será incompetência da memória recente, incompetência política ou incompetência cultural das pessoas que adoram ouvir ideias mumificadas de ditadores quase fósseis? Pode acontecer o mesmo aqui no Brasil, caso se elejam seguidores dessas mesmas linhas de pensamento? Não, nós já temos gente mais ou menos assim, né? Tem gente que vive falando besteira aí por todos os anos, o tempo todo, e transforma tudo que existe por todo lado em palanque. Isso tudo está imitando o Fidel Castro. A verdade nua e crua é essa. Agora, o Fidel Castro, o que é interessante ver nesses últimos dias dele é que ele falou que toda a política de Cuba já foi para o espaço, né? Não vale nada, nem para Cuba não serve mais. Isso aí ele quis dizer, mas não tem jeito, que ele falou tudo com A mais B. Agora, já tem gente que está perguntando se ele já está gagá, né? Ou se é real tudo isso. Se de ver. Esse negócio de falar o discurso de 50 anos mostra que ele já não tem mais memória. E se ele tivesse, ele estava falando com mais tranquilidade. Se ele está repetindo o discurso antigo, é porque ele não tem memória. Está vendo? É lógico, isso aí é um dos macetes de idade, na minha pessoa, por exemplo, na minha idade, as pessoas já começam a usar isso, vamos usar coisa que já passou. Entende? Faz parte. Agora, gente, hoje nós temos o aniversário de um grande amigo meu que está aqui, que apareceu, que está completando lá os seus 20 anos, né, por aí, tal. Entende? A 17, que é o que eu sempre falei, mas hoje eu quis mudar, porque eu estou sempre falando em 17, vocês já viram. Agora, você sabe por que é 17, né? É quando a mocinha fica no viço da beleza, aos 17 anos. Principalmente as do Brasil, as tropicais. Ela é mais bonita aos 17 anos. Eu vi uma opção disso aí, teve muita gente que andou estudando isso no interior lá comigo. Agora, então, nós queríamos que vocês fizesse uma aclamação geral aqui da Cognópolis para o nosso amigo Rogério Lopes, que está aí hoje. Agora, antes que alguém fale, quem vai falar sou eu mesmo, é o seguinte, vocês acham que o Rogério escolheu o dia do aniversário dele para vir aqui porque ele queria receber as energias de presente? É isso? Antes que alguém pergunte, eu mesmo já vou perguntar, né? Sei lá se não é isso. Pode ser que seja. Mas eu acho que não. Ele é porque estava com alguma saudadezinha, pequenininha assim, né? São traços de saudade que aconteceram em cima dele. Então ele apareceu. Você falou agora há pouco sobre as pessoas que não se expõem porque não têm controle do próprio pensamento. Pode falar mais sobre isso? O problema todo é o seguinte, há pessoas
que ela não tem muita confiança em si mesma para debater acaloradamente um assunto. Então, ela não gosta, ela foge de todo debate acalorado. Às vezes, o processo não é que ela seja até covarde, não é isso. O problema é que ela não tem confiança na manifestação dela. Eu tive gente na minha família desse jeito. A pessoa jamais chegou para mostrar, ela às vezes sabia mais que a plateia toda que está ali. Ela nunca chegou para falar qualquer coisa, porque ela não tinha confiança devido ao processo da memória. Ela tinha um processo na cabeça. Então, essas pessoas que não têm confiança, que é aquilo que eu estava falando, já a partir da meia-idade, a pessoa começa a perder, aparecem os brancos mentais, a memória vai para o espaço, entendeu? Ela não tem confiança no debate. Então, às vezes, ela não vai entender aquilo, ela entra no debate, ela fica receosa de precisar de estar perguntando, de mostrar bradipsiquismo, e devagar, custar entender o que é que estão falando, ou cometer um agafe. A pessoa pensa que ela vai cair no ridículo com isso, que aquilo é negativo, o orgulho dela é muito grande para chegar nisso. Num debate, a pessoa tem que estar habituada a cair no ridículo, a errar, a ser igual aos outros. Eu, por exemplo, eu topo qualquer parada, se tá aí é para isso. Outra coisa, não existe perfeito nenhum aqui, não existe serenão nenhum. Nós temos direito de errar, qual é o problema? Você está entendendo? Então, isso é um erro. Agora, debate, que é aquilo que em ciências gostam de falar, que é a discussão. Então, aquilo no artigo. O artigo tem, primeiro tem o preâmbulo, quase sempre aquele sumário do artigo, depois mostra o artigo todo, e no fim está discussões, para depois chegar nas conclusões. Então, isso faz parte. Esse debate é necessário em qualquer coisa de ciência. Faz parte do serviço. O povo entende isso em matéria de ciência. Por isso que você vai olhar na academia, raramente tem debate. No Brasil, de modo geral, aquilo que nós estamos falando hoje também já não tem muito debate mais. Não há nem oposição. Outra coisa, quando tem debate, seja na Câmara, no Senado, é vias de fato. É o cara que quer dar um soco no outro, ou qualquer coisa desse sentido. De vez em quando tem. Mas isso, veja, é falta de civilidade, falta de educação. O debate tem que ser argumentum. E não pode ser argumento ad hominem. Não é por causa do homem. É a ideia, é o fato, é o contexto, é o conceito. Então, é o construto daquilo que a gente estuda. Isso é que é importante. O povo tem dificuldade de entender isso. Agora, eu tenho falado muito disso aqui. Vai chegar um ponto que o povo vai entender, né, com calma. O tertuliário não é só conversa fora, jogar conversa fora, fazer conversa fiada ou qualquer coisa disso. O negócio aqui é debater. É a refutaciologia, é a confutaciologia, é a debatologia. O povo não entende isso. Quem está com medo dessas coisas, não tem. Agora, amanhã vocês se preparam, vão fazer aí. Quem é que são os bons de debate aí? Chama todo mundo para amanhã. É preciso de falar aí o povo. Pois é, quem mais? Quem é mais que aparece lá no debate? Vamos chamar. É preciso também das nossas moças, tem umas aí muito boas. Vamos ver. Pegar o micrófono. Adélio. Outra coisa, a Lindade. Outra coisa, cadê o Jarbas? Vamos chamar o Jarbas. O Jarbas é bom, faz piada de todo mundo, põe os pingos nos is do povo. Vale a pena. Professor, eu só queria complementar aqui essa questão da complexidade da conscienciologia. O senhor coloca na fatologia a impraticabilidade, na segunda linha ali. A impraticabilidade da massificação dos fundamentos avançados da ciência e conscienciologia. Então, e a complexidade, ela ajuda a explicar o porquê que é a massificação é impossível. Toda ciência é impossível ser assimilada pela população inteira. E como a conscienciologia? O povo há muitos anos já falava. Por exemplo, você pegou uma cidade igual São Paulo e você vai mostrar lá a teoria geral da relatividade de Einstein. Você acha que a maioria vai entender isso? Não. É uma minoria que vai entender. A maioria não vai entender nada. Então, não é que todo mundo vai entender, não. É muito pouca gente que vai entender.
E neste caso, como ela é uma das ciências mais complexas, porque estuda o assunto mais complexo que é a consciência, ela vai ser a mais imassificável de todas. Pois é isso que eu falo há muito tempo. Então, o que é que o povo, por exemplo, queria massificar logo que nós fizemos o Instituto? Não, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, não faça não, que vai perder tempo, isso é bobagem. Tudo tem que ir devagar. Gente, para reunir vocês aqui, quantos anos eu demorei? Presta atenção. Raciocina. Eu sei que uma boa parte de vocês tem família de 17 membros, ok. Mas vocês conseguiram chegar até aqui. Agora, ó, amanhã tem uma pessoa que eu vou convidar desde hoje para ela se manifestar o tempo todo. Chama-se Tânia, é aquela moça que está lá em cima, cheia de vida lá. Ó. Está com uma blusa de cetim hoje. É ela, tá certo? É. Então, ó, amanhã você se prepara. Olha aquelas suas perguntas adequadas, pertinentes, que você nunca esquece. Não é isso? Amanhã vai ser muito importante, porque a eleição é domingo. Eu não peguei no começo exatamente o que será esse evento amanhã. Poderia repetir? Sei. Ô, Loche, fala aí, não sei se Loche. Fala aí. Ele é retardatário. Eu sou retardatário hoje. Amanhã nós vamos contar aqui com a presença do Paulo McDonald, desculpe, prefeito aqui de Foz do Iguaçu, que por iniciativa dele solicitou vir aqui até a tertúlia para fazer um debate sobre os candidatos à presidência. Então ele quer discutir a questão do Serra e quer discutir também a questão da Dilma. E segundo ele quer defender a Dilma aqui. É isso que eu ia perguntar. E ele pediu... Vem defender a guerrilheira aqui. Ô, Tânia, eu confio em você, hein? E ele pediu para que a gente... Nós também temos as nossas guerrilheiras, ex-guerrilheiras. E ele pediu também para que nós chamássemos as pessoas boas de debate, porque ele quer realmente fazer um debate, discutir aqui. Sim. Então... Agora, ó, o Paulo não é igual a guerrilheira, não. Ele fala. Ele é diferente. Ele fala. Ele é bom. De modo que vamos ver. Ô, Grace, amanhã eu quero você aí com o microfone na mão. Professor, por favor, hein? Professor, tanto o Serra quanto a Dilma foram do movimento estudantil daquela época. Foi. Então os dois... Mas agora, uma mulher guerrilheira não é a mesma coisa de um homem. Da mesma coisa, um homem guerrilheiro. Da mesma coisa que uma mulher bomba, gestante bomba, não é a mesma coisa que um homem bomba. Pois é, isso é passado dos dois, né? Primeira coisa, a mulher tem um corpo superior ao do homem, mais evoluído. Então, outra coisa, os maiores QIs que já existiram é de mulher, não é de homem. Então, como é que fica? Ela continua guerrilheira ou não? Como é que é esse negócio? Afinal de contas, ela matou gente? Ela assaltou banco? Sim. Sim? Sim, mas... Você sabe esse sim. Pois é, agora, nesse corpo, você acha que ela... A lenda esse é o meu conta. princípio consciencial. Uma pessoa que matou gente nessa vida, ou que assaltou banco, ela não vai consertar 100% desse corpo que ela tem para dirigir uma nação. Tem paciência. Isso não deu certo, nem com Hitler, nem com Mao Tse Tung, nem com Stalin. E nem também deu certo com Fidel Castro, que está vivo aí, mais de 50 anos. Isso aí amanhã, se precisar, a gente tem que explicar. Eu jamais votarei, enquanto eu estiver lúcido, em guerrilheiro ou ex-guerrilheiro nesse corpo aqui. Então, seja quem for, em que condições for, esse é o meu apriorismo. E mesmo se não tivesse isso, sendo do PT, com essa roubalheira toda, a questão do mensalão, quer dizer, proibição da imprensa, censura da imprensa, quer dizer, vai apoiar esse tipo de candidato? Agora, relaciona essas coisas todas. Agora, o problema é o seguinte, tem também esse caso aí do Lula, aí, do médico. Isso, então. Professor, então o senhor não vai votar nem na Dilma, nem no Serra. Os dois foram de partidos clandestinos. Sim, mas tem a outra que é muito, assim, muito religiosa. Serra foi guerrilheiro?
Ainda tem essa chance. Foi do MR, é. Agora, ó. Foi da AP, foi. Na minha terra, dos males, o menor. Agora, eu te pergunto, o Serra também assaltou o banco? Não, é uma pergunta boa, né, para a gente saber. Vamos saber. Ele atuou em partido. Ele executou alguém? Esse aqui é o nome que eles gostam, executar. Hein? Uma outra coisa, o Serra já foi executivo. Aí a guerrilheira nunca foi, não é isso? Isso aí é um negócio sério. Ponderem bem. Agora, gente, o pior não é isso não. A guerrilheira é representante ou a sombra, ou factotum, ou boneca de ventríloco do Lula. Só isso aí. Só isso aí me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. E parece que o Zé Dirceu quer comandar isso. O Zé Dirceu é o chefe dos 40 do Alibaba. Como é que fica? Não, está complicado. É muita carga em cima de uma situação só, hein? Caramba! Eu quero dizer a vocês que o tertuliário foi feito à prova de chispas de todo tipo, tá certo? Ele é a prova de chispas. De modo que pode sair chispas aqui de todo tipo, que o tertuliário aguenta. Foi feito para isso. Ela é um debatódromo. O negócio é muito sério. Negócio seríssimo. Agora, ó, amanhã então você já vem com a mega euforização feita. Para enfrentar o processo. Tá certo? Você já faz em casa e já traz. Tá bom? Nós vamos abrir a sessão em função do Paulo, que é uma pessoa que tem feito muita força aqui para Foz do Iguaçu. Ele é fora de série. E esses anos todos ele me conhece desde que eu vim para cá. Ele não admitia nada que eu fazia, hoje ele admite as coisas que nós fazemos. Quer dizer, o homem é bom, é daquilo que ele faz. Que conversa afiada, vai ser conversa afiada, né? É uma conversa super afiada e desafiada. Porque há um desafio, né? Ele falou tipo desafiador. Ele quer isso. Ele falou que é para vir. Pessoal bom de braço. Bom de braço. Só reforçando, Valdo, de amanhã, todo mundo aí que está ouvindo a tertúlia, assistindo a tertúlia pela internet, chamar os amigos, chamar todo mundo para que possa vir aqui presencialmente para o tertuliário. Para que aqui dá 400 pessoas. Aqui dá 400 pessoas. E também gente que não seja da Conscienciologia também. Vamos aproveitar a oportunidade. Aqui, ninguém paga nada. A entrada é grátis. Ok. Tem estudo, né? Nós temos que lembrar, né? Faz parte. Então, gente, os nossos comerciais e hasta amanhã, né? Obrigado. As pontuações de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 30 votos presenciais e 11 votos online. Os recados de hoje: a Janete sobre a primeira semana de reeducação, a Marta sobre cursos da Apex em São Paulo, a Tânia sobre o grupo Longevitar e o Marcos Dung sobre o Cineclube. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. O assunto é reforçar o convite a todos para a primeira semana da reeducação consciencial. Nós estamos nos aproximando do evento que inicia com uma qualificação docente para professores de Conscienciologia no dia 8 de outubro. E terminamos no dia 16 de outubro com o curso do professor Marcel da Luz, Descrenciologia como processo de reaprendência. Entre estes eventos, contamos ainda com vários eventos gratuitos. E com seminários, palestras e conferências.
Gostaria que vocês anotassem um e-mail para fazer o contato mais direto, porque os cursos, as oficinas, os laboratórios, já estamos com pouquíssimas vagas. Alguns deles já não tem mais vaga. Então, os interessados podem enviar o e-mail, fazer contato direto com o e-mail contato@reaprendência.org. Reaprendência com T-I-A. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O convite é em nome da Apex São Paulo para o curso Identificação das Diretrizes da PROEX. Esse curso vai ser ministrado nos dias 16 e 17 de outubro e a metodologia visa favorecer a identificação da linha pessoal da PROEX. Além disso, nós temos outros objetivos também. Ampliar a sintonia com os evoluciólogos, descobrir o papel individual na Maxi PROEX e também definir o público-alvo da PROEX pessoal. Os contatos podem ser feitos. Telefone DDD 011 2677 0399. Repetindo, 011 2677 0399 ou 011 9690 1039. Obrigada. Boa tarde, colegas. Eu vim convidá-los para o primeiro encontro sobre longevitar na CCCI, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso. A temática do encontro é: envelhecer é inevitável. Agora, evoluir pesquisando é opcional. Quer dizer, chamando para a pensenidade mais efetiva. As inscrições, o encontro é um evento gratuito, e vocês podem fazer a inscrição no e-mail longevitar2010-2010@gmail.com. Agora a Rosa vai conversar outros aspectos desse nosso encontro, porque ela também faz parte do grupo Longevitar. Bom, como o tema é longevidade, nós vamos falar sobre maturidade na longevidade. E maturidade não implica em ser só longevo. Desde a infância, nós podemos pensar em maturidade. Então, nós convidamos a todos que possam estar lá, que nós vamos falar em algumas técnicas e alguns pilares que serão desenvolvidos para que possamos ter maturidade da infância à longevidade. Então, contamos com todos vocês. Vai ser no discernimento, às 8h30, dia 1º de outubro, e esperamos que todos possam estar lá. O dia todo, de 8h30 até as 18 horas. Muito obrigada. Então, gente, o recado aqui é pelo discernimento do Cineclube, para avisar que a gente vai ter um recesso aí de uma semana, né, por causa das eleições. Então a gente volta só no sábado, dia 9, sábado de novo, a gente vai testar o horário de sábado de novo. Dia 9 de outubro de 2010, tá? Daqui a 2 semanas quase, às 19 horas. A gente vai testar o sábado e o horário das 7 horas com o filme indicado pelo Valdo, Um Amor para Toda a Vida, tá? E eu queria dar um recado também que eu estou precisando, a gente está precisando lá de voluntário, tá? Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato através do e-mail cineclubecognópolis@discernimento.org ou pelo próprio blog, que é o www.discernimento.org/cineclube. Obrigado. Para amanhã foi eleito verbete mega explicitação cosmoética, com 11 votos, a especialidade cosmoeticologia. Aguardamos a todos amanhã no debate. Uma boa tarde e obrigado a todos.